de Administração na Praça da Liberdade realiza a 9ª edição da Feira Empresarial. Desastres naturais acontecem com mais frequência hoje do que há décadas atrás. Qual a influência que nós, seres humanos, temos no comportamento do planeta Terra? Para discutir o assunto, a PUC Minas recebe o 2º Congresso Brasileiro de Desastres Naturais. Compartilhar o autor preferido com os amigos é bom, não é mesmo? Esse é o objetivo dos seminários EDUC, que acontecem todos os meses na PUC Minas e é o nosso assunto do estúdio desta tarde. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio, e está no ar o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Amanhã, 14 de maio, o curso de Administração da Unidade Praça da Liberdade realiza a 9ª Feira Empresarial, que simula negócios entre empresas criadas dentro da disciplina de Práticas Sociais. A feira é organizada pelos alunos do 5º período e vai contar com a participação da comunidade acadêmica e dos visitantes, que poderão escolher produtos para comprar. Os alunos terão o apoio dos professores Flávio Vilhena de Sales Dias, Wagner Bittencourt de Moraes e Lúcia Helena Sicarini Nunes, e também do colegiado do curso de Administração e da Secretaria Acadêmica da unidade. A natureza tem se comportado de forma inesperada nos últimos anos e a ação humana tem ocasionado boa parte das surpresas que o nosso planeta vem mostrando. Para discutir esse assunto que afeta todos nós, a PUC Minas recebeu o 2º Congresso Brasileiro sobre Desastres Naturais. Confira o que aconteceu por lá na reportagem de Vinícius Andrade. Em alguns lugares, chuvas em excesso. Em outros, secas prolongadas. Um relatório divulgado pela ONU no mês de março prevê que o futuro do planeta está em risco. O tema é de fundamental importância e os dados preocupam. No período de 2008 a 2012, 2.065 municípios brasileiros foram atingidos por desastres naturais. Desses, 1.543 casos foram por enchentes, 1.574 por enxurradas e 895 por deslizamentos de terra. Essas ocorrências registradas nesse período deixaram 2.100.000 pessoas desabrigadas e 103 vítimas fatais. O que a gente tem observado com as pesquisas focando mudanças climáticas é que tem aumentado o número de eventos extremos, né? Então, mais chuvas mais abundantes em determinadas regiões, em determinados municípios e secas mais pronunciadas em outros. Então, tanto o excesso de água quanto a falta de água culminam em desastres naturais. Apesar das previsões pessimistas, ainda existe a esperança de que, no futuro, o homem vive em harmonia com o planeta. Certamente, os municípios têm que aprimorar os seus mecanismos de monitoramento e prevenção, né? E, sobretudo, realizar um trabalho sistemático de educação ambiental com as suas populações, visando prevenir o agravamento de situações como essa. O que a gente tem que fazer é igual aqui, um congresso reunindo cientistas, pesquisadores, para aumentar, né, o ramo da ciência, assim, para a gente ver o que pode fazer para melhorar. Todo mundo tem aquele autor preferido e foi pensando nisso que o programa de pós-graduação em educação da PUC Minas realiza toda a 3ª semana de cada mês os seminários EDUC. Neles, professores, pesquisadores, artistas e literatos compartilham narrativas com convidados. E para falar sobre os seminários, recebo hoje no estúdio Sandra Tosta, antropóloga e professora da PUC Minas. Professora Sandra, boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-la no Espaço PUC mais uma vez. Obrigada, para mim também é um grande prazer. Professora, leitores e seus autores. Esse é o tema, né, base dos seminários EDUC de 2014.
Como surgiu a proposta do tema, professora? Bom, a gente já vinha pensando, não é, há algum tempo, em fazer dos Seminários Educ não apenas um espaço de uma fala muito acadêmica, de uma fala sempre voltada para a pesquisa, para a produção do conhecimento, não é, mas também de uma fala que, como nós esse ano chamamos os seminários, que pudesse dizer para além das epistemologias, para além, não é, daquela leitura que a gente tem de determinados autores que nos servem, não é, para as nossas pesquisas, para as nossas orientações, para as nossas publicações. Falar também, não é, de autores ou desses mesmos autores de um outro ponto de vista. Seria uma leitura mais deliciosa. Exatamente, seria uma leitura apaixonada. Então, leitores e seus autores nos convoca, não é, a conversar com alguns autores, escolhidos por alguns leitores convidados, buscando compreendê-lo, não é, muito mais a partir da nossa subjetividade, de como é que nós lemos um determinado autor e de como é que este autor, não é, ele fica para a gente, ele marca a nossa história, ele marca a nossa trajetória, para além das contribuições científicas que esse autor sempre nos oferece. Nesse sentido, os seminários se configuram como uma grande troca de conhecimentos, né, professora? Sem dúvida, é também uma grande troca de conhecimentos. Não é, quer dizer, convidarmos alguém que vai nos dizer sobre um determinado autor e por que aquele autor é a pessoa, é o artista, é o literato, enfim, é o poeta que diz muito para ele. É também falar de conhecimento, é também falar de pensamentos, né? É também falar de modos como pessoas fazem leituras do mundo. Nós podemos dizer também que a proposta do seminário é fomentar novos leitores e promover essa troca. Ou não li tal determinado autor, a fala de um determinado autor me interessa, ele circula nessa... Sem dúvida nenhuma, não é? Os Seminários Educ, ao convidar, não é, algumas pessoas para que elas falem dos seus autores, também, não é, quer provocar não apenas o debate, mas o desejo, a vontade por parte de outros leitores, não é, que possam, quem sabe, também ler aquele autor. Bom, e nós sabemos que os Seminários Educ, desde que eles começaram, eles têm uma iniciativa de fomentar diversos novos gostos dos participantes. De todos os avanços que aconteceram, quais a senhora destaca? Olha, eu acho que, sem dúvida, os Seminários Educ 2014, eles marcam uma distinção em relação àquilo tudo que nós discutimos anteriormente. Não é, exatamente por trazer, não é, esta outra perspectiva de se pensar a ciência, de se pensar o conhecimento, de se pensar como é que um outro, não é, viu o mundo e por que este modo de ver o mundo me apaixonou tanto. Uma ciência que está ali em qualquer lugar, né, professora? Que não se resume apenas ao ambiente acadêmico, às quatro paredes da sala de aula. Exatamente, né? É pensar a ciência para além da sala de aula, é pensar, por exemplo, como foi o primeiro seminário Educ, né, em que a professora Ione Grossi, do Departamento de Ciências Sociais, convidou Karl Marx para conversar sobre as coisas que ele produziu e sobre como ela se sentiu e se sente até hoje tão afetada pelas coisas que ele produziu, que ele escreveu, que ele pensou. Né? Então, é esse o sentido dos Seminários Educ. Né? Para além da sala de aula, para além das nossas pesquisas, para além das nossas obrigações acadêmicas, eu diria, não é? Com quem eu gostaria de conversar e de compartilhar essa conversa com os meus colegas, com os alunos, com o público em geral que possa se interessar. São seminários abertos a qualquer um, não é, que queira ouvir alguém falar
sobre um autor. Germinar a semente acima de tudo, né, Exatamente. Bom, e no evento que acontece depois de amanhã, haverá participação do professor Gilmar Rocha. Eu queria que a senhora destacasse um pouco sobre a participação dele. O professor Gilmar Rocha é um antropólogo também, não é? E foi professor da PUC Minas durante muitos anos, nosso colega, né, de pesquisas e de publicações. E o professor Gilmar, ele tem eu diria, uma paixão muito visceral, não é? Por um francês chamado Marcel Mauss. E Marcel Mauss, não é? Para quem não tem muita referência, ele era sobrinho de um outro grande sociólogo francês, o Durkheim, não é? Marcel Mauss é uma pessoa que tem muito a dizer sobre tudo, não é? Então, como leitor de Marcel Mauss, como uma pessoa que conhece, inclusive, muito a obra, não é, deste francês, o professor Gilmar, não é, vai nos brindar aí, especialmente com uma conversa que fala das possibilidades que o Marcel Mauss nos oferece de pensar, não é, inclusive a magia do circo. Sim, interessante a proposta, e é bom lembrar que os seminários eles acontecem sempre na terceira quinta-feira do mês. Quinta-feira de todos os meses. Esse ano, excepcionalmente, não é, em função da Copa, claro, a gente não terá seminários Eduque no mês de junho e no mês de julho, mas em agosto nós retomamos, não é, com um historiador da PUC Minas, o professor Carlos Veriano, que convidará um outro grande historiador inglês, Edward Thompson, não é, para conversar com ele e com a gente. Não há dúvidas de que os seminários são sempre um momento de troca de conhecimento, um momento de deleite. É um momento de deleite, como você colocou, acima de tudo, não é? É ouvir alguém falar com prazer, não é? Com paixão, de um autor que, de alguma maneira, tem muito sentido na vida dessa pessoa. Então, vamos convidar as pessoas a deleitar, a participar desse grande deleite? Então, estão todos convidados, quinta-feira, não é? Lá no programa de pós-graduação em educação, no Prédio Emaús. Não deixem de ouvir, não é, o professor Gilmar falar sobre o Marcel Mauss, e terminada a palestra, a conversa com ele, nós teremos o lançamento de um livro deste professor. Ok, professora, é sempre um prazer ter você aqui conosco, e sinta-se à vontade para voltar outras vezes. Eu que agradeço e parabenizo, não é, a PUC TV por investir, por nos apoiar nessas iniciativas que a gente sabe que são muito importantes para a própria universidade. Verdade, muito obrigado. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Continue participando com sugestões e comentários no e-mail espaçopuc@pucminas.br. A sua participação é sempre muito importante para nós. Amanhã vamos falar de um assunto que é tema dos principais noticiários jornalísticos em todo o mundo: os combates entre a Rússia e a Ucrânia pela atual região da Crimeia. Você não pode perder. O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço, obrigado pela sua companhia e até amanhã.